Título: A História Reversa. Capítulo 1: O Começo do Fim. A cidade de Equilibria era uma tapeçaria de eventos desfeitos e memórias esquecidas. Rian acordou em um dia que parecia igual a todos os outros, mas algo na atmosfera parecia diferente. Ao olhar para o bilhete amassado na mesa, seu coração disparou. Era uma mensagem enigmática que já havia sido descartada, e, estranhamente, estava chamando por ele. Ele se levantou rapidamente, um misto de excitação e nervosismo tomando conta de seu ser. O dia estava ensolarado, mas Rian sentia que nuvens de incerteza pairavam sobre ele. As ruas de Equilibria estavam repletas de rostos familiares, mas havia um vazio em cada sorriso, como se cada um estivesse lutando contra suas próprias sombras. Enquanto caminhava, não pôde deixar de se perguntar sobre o impacto que esse bilhete poderia ter na sua vida. Ele passou por um café onde um grupo de amigos ria, suas vozes se misturando ao som do vento. Rian sorriu levemente, mas seu pensamento estava longe, nas palavras crípticas do bilhete que prometiam algo que ele não conseguia identificar. Capítulo 2: O Encontro Desfeito. Enquanto Rian se dirigia ao local do encontro indicado no bilhete, notou que as pessoas ao seu redor riam e conversavam sobre uma festa que, segundo os rumores, já havia acontecido. Ele sentiu uma pontada de confusão. O que exatamente estava acontecendo? Quando chegou ao destino, viu apenas um grupo de pessoas se afastando, deixando para trás um rastro de risos e segredos. Ele se perguntou se teria chegado tarde demais para algo que talvez não tivesse acontecido de fato. A sensação de perda invadiu seu peito, como se tivesse deixado escapar uma oportunidade única. Ao se sentar em um banco próximo, ele observou as folhas das árvores dançando ao vento, refletindo seu próprio tumulto interno. Ele pensou na festa e em quantas experiências poderiam ter sido vividas ali, agora apenas ecos de um passado que não lhe pertencia. Rian se levantou, decidido a não deixar a cidade e seus mistérios escaparem de suas mãos. Capítulo 3: A Carta que Nunca Foi Lida. Intrigado, Rian examinou a carta novamente. Era uma comunicação sobre um evento que já passará, mas a sensação de que estava em um filme invertido não o abandonava. O tempo em Equilibria parecia uma ilusão, e a ideia de viver os eventos em ordem reversa o deixava perplexo. Ele se lançou em uma busca, conversando com aqueles que poderiam ajudá-lo a desvendar o significado por trás daquela mensagem. Cada encontro era uma peça de um quebra-cabeça, e Rian se viu imerso em um labirinto de possibilidades, onde as respostas eram tão evasivas quanto sombras em uma noite escura. Ele se dirigiu ao mercado, um lugar vibrante cheio de aromas e cores, onde os vendedores discutiam animadamente. Ao parar em uma barraca de flores, Rian perguntou a uma vendedora sobre a festa que nunca havia visto. Ela sorriu, mas sua expressão se tornou distante, como se estivesse se lembrando de algo muito querido. Ah, a festa dos sonhos, muitos falam dela, mas poucos a viveram, disse ela, com um olhar melancólico. Rian não pôde deixar de sentir que havia algo mais profundo escondido nas palavras dela, algo que ele estava prestes a descobrir. Capítulo 4: A Festa que Não Aconteceu. Com cada resposta, o mistério se tornava mais profundo. Os moradores falavam da festa que, para eles, era um futuro promissor. Mas Rian, com seu olhar atento, percebia que o futuro deles era, na verdade, um passado que já se desvanecera. O tempo em Equilibria estava em constante movimento reverso, desafiando a lógica. O que era real? O que era apenas uma ilusão do que poderia ter sido? Rian não conseguia escapar da sensação de que estava jogando um jogo sem regras claras. Enquanto caminhava, ele observou uma jovem sentada em um muro, tocando uma guitarra e cantando uma melodia suave. Sua voz ecoava como uma lembrança distante de algo que deveria ter sido. Rian se aproximou, encantado pela beleza da canção. Sobre o que você canta? Perguntou ele, curioso. Ela olhou para ele com um sorriso triste e respondeu, sobre tudo o que foi e o que poderia ter sido. Esta cidade guarda tantas histórias, e todas elas estão entrelaçadas, como as cordas da minha guitarra.
Capítulo 5. O mistério do desaparecimento. No entanto, Rian sentia que havia algo mais sombrio em jogo. O desaparecimento de um morador parecia ser um eco do que todos tentavam evitar. Ao interagir com as memórias confusas das pessoas, ele se viu imerso em histórias fragmentadas e esquecidas, que o levavam a questionar sua própria existência na cidade. Ele conversou com uma senhora idosa que, enquanto olhava as flores em seu jardim, murmura algo sobre como os dias pareciam se esvanecer como as pétalas ao vento. A cada nova peça de informação, Rian sentia que a cidade era um quebra-cabeça com muitas peças faltando, e ele estava determinado a encontrar a peça que daria sentido a tudo. Ele começou a acreditar que o passado e o presente estavam ligados de uma forma que ainda não compreendia. Rian decidiu que precisaria ir mais fundo nessa busca. A cidade de Equilibria não era apenas um lugar, era um personagem por si só, com suas próprias emoções e histórias a contar. Capítulo 6. O último encontro. Determinando-se a descobrir a verdade, Rian iniciou conversas sobre a pessoa desaparecida. As histórias que ouviu eram tão distantes e emaranhadas que, por um momento, ele se perdeu nas tramas que a cidade tecia ao seu redor. Os moradores compartilhavam detalhes de suas vidas com uma nostalgia palpável, e Rian percebeu que eles estavam ansiosos para relembrar um passado que não era apenas deles, mas de todos os que habitavam Equilibria. No entanto, ele não tinha certeza se era verdade que eles queriam ou apenas um refúgio das realidades de sua existência. O dia avançava, e a luz do sol começava a se pôr, lançando uma aura dourada sobre as ruas. Rian se lembrou de um antigo amigo que tinha desaparecido anos atrás. Ele se perguntou se as memórias que as pessoas compartilhavam eram também uma maneira de lidar com essa ausência, uma forma de manter vivos aqueles que partiram. Ao olhar para os rostos ao seu redor, Rian sentiu a necessidade de se conectar ainda mais, de formar laços que poderiam transcender o tempo e o espaço. Capítulo 7. O caminho dos esquecidos. Após um dia repleto de descobertas, Rian acordou determinado a seguir as pistas que haviam surgido em sua mente. Ele decidiu visitar a biblioteca da cidade, um lugar onde o passado parecia guardar seus segredos mais profundos. Ao entrar, a atmosfera era carregada de um cheiro de papel envelhecido e a luz suave das janelas iluminava prateleiras repletas de livros. O bibliotecário, um homem idoso de olhos sábios, observava-o com um ar de compreensão. "Você procura algo que foi perdido, não é?" perguntou o bibliotecário, enquanto Rian se aproximava. Ele assentiu, surpreso com a percepção do homem. "Equilibria é cheia de ecos do que já foi", continuou o bibliotecário. "Aqui, cada livro conta uma história que pode reverter o tempo para aqueles que estão dispostos a ouvir." Rian sentiu um impulso de descobrir o que as páginas antigas poderiam revelar sobre a cidade e o mistério que o cercava. Capítulo 8. Fragmentos de memória. Rian começou a folhear livros e documentos antigos, mergulhando em relatos de moradores que viveram antes dele. Cada página revelava fragmentos de memórias e experiências que se entrelaçavam com a história de Equilibria. Ele leu sobre a Festa dos Sonhos, um evento que prometia unir a cidade em celebração, mas que nunca aconteceu devido a um trágico desaparecimento. As palavras dançavam diante de seus olhos, e ele sentiu como se estivesse começando a entender a conexão entre os eventos passados e o que ainda estava por vir. A festa, embora ausente, parecia ser uma peça-chave para entender o que estava acontecendo na cidade. Determinado, Rian registrou cada detalhe, começando a montar um quadro mais claro do que significava viver em um lugar onde tudo estava ao contrário. Capítulo 9. O eco do desaparecimento. Após horas de pesquisa, Rian encontrou um diário que pertenceu ao morador desaparecido. Nele, havia anotações sobre a festa e as expectativas que rodeavam o evento. À medida que lia, Rian sentiu um nó se formando em seu estômago. As emoções e esperanças contidas nas palavras do homem refletiam as de todos os moradores da cidade. Havia uma sensação palpável de perda, um eco que reverberava através do tempo. Decidido a descobrir o que realmente aconteceu com aquele homem, Rian procurou as últimas pessoas que o haviam visto. A cada nova conversa, ele percebeu que as memórias de todos estavam interligadas, como as cordas de uma velha guitarra, criando uma melodia triste e bela ao mesmo tempo.
No entanto, havia algo mais, uma sombra que espreitava por trás das histórias que as pessoas contavam. Capítulo 10 Revelações na noite. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas iluminadas por lanternas, Rian refletiu sobre tudo o que havia aprendido. As conversas e as histórias o levaram a uma nova compreensão. O desaparecimento não era apenas sobre uma pessoa, mas uma representação de todos os medos e inseguranças que a cidade enfrentava. Ele se sentia mais conectado do que nunca, como se estivesse se tornando parte da narrativa de Equilibria. De repente, ele avistou uma figura familiar em uma praça. Era a jovem da guitarra, cantando novamente. Ele se aproximou, e ela parou de tocar. "Você encontrou o que procurava?" perguntou ela, com um olhar curioso. Rian hesitou antes de responder, "Ainda não, mas estou começando a entender." Eles trocaram sorrisos, e a jovem lhe contou sobre as lendas da cidade, envolvendo-se nas histórias que faziam parte de seu passado. Capítulo 11 O Retorno da Luz. Inspirado pelas conversas, Rian decidiu que precisava organizar uma nova festa, um evento que reunisse a cidade em torno de suas memórias e experiências. Seria uma forma de honrar o desaparecido e resgatar a esperança perdida. Com a ajuda da jovem e dos moradores que conhecera, ele começou a planejar a Festa dos Sonhos, uma celebração que traria à tona as histórias esquecidas e renovaria os laços da comunidade. À medida que os preparativos avançavam, Rian sentia que a cidade começava a despertar. As cores pareciam mais vibrantes, e os sorrisos se tornavam mais frequentes. Equilibria estava se transformando, e a ideia de unir o passado com o presente se tornava mais real a cada dia. Rian percebeu que, assim como a música da jovem, as histórias da cidade eram uma melodia que precisava ser tocada novamente. Capítulo 12 A Festa dos Sonhos. Finalmente, o dia da festa chegou. Equilibria estava adornada com luzes e enfeites, e os moradores se reuniram na praça central, ansiosos para celebrar. Rian, de pé no centro da multidão, sentiu uma onda de emoção ao olhar para os rostos iluminados pela alegria. Ele se dirigiu a todos com um coração cheio de esperança, relembrando as histórias que os uniam e convidando-os a compartilharem suas memórias. A festa começou com música e risos, e cada morador trouxe algo especial para a celebração. Rian percebeu que, naquele momento, eles não apenas estavam celebrando o que havia sido perdido, mas também o que poderia ser recuperado. As sombras do passado começaram a se dissipar, e a cidade de Equilibria floresceu com um novo sentido de comunidade e união. Capítulo 13 A Conexão com o Tempo. Enquanto a noite avançava, Rian e a jovem da guitarra trocaram olhares significativos. Ele sentiu que a cidade estava mudando e que ele também havia se transformado. As memórias do desaparecido e de todos os outros eram agora parte de uma tapeçaria vibrante que contava a história de Equilibria. Ele compreendeu que o tempo não era apenas uma linha reta, mas uma série de conexões que poderiam ser restauradas e celebradas. E assim, em meio à música e à dança, Rian percebeu que a verdadeira essência da vida em Equilibria era a capacidade de reverter o tempo, de aprender com o passado e de criar novos começos. Ele sorriu, sabendo que a festa não era o fim, mas apenas o início de uma nova era para a cidade e para ele mesmo. Capítulo 14 O Eco do Amanhã. Após a festa, Rian se sentiu renovado. A celebração havia criado um novo laço entre os moradores, mas ele sabia que sua jornada estava longe de terminar. A cidade de Equilibria continuava a pulsar com segredos e mistérios, e ele estava determinado a descobrir mais sobre a relação entre passado, presente e futuro. Cada dia parecia trazer novas revelações, e a curiosidade o impulsionava a explorar ainda mais. Ele começou a se reunir com os moradores para discutir não apenas o que havia acontecido, mas também o que ainda poderia acontecer. Um dos moradores mais velhos, um contador de histórias que todos respeitavam, mencionou um antigo ritual que poderia ajudar a cidade a curar as feridas do passado. "Precisamos olhar para o que está por vir", ele disse. "A história não é apenas sobre o que foi, mas também sobre como podemos moldar o futuro." Capítulo 15 O Ritual da Memória. Rian decidiu que o grupo deveria realizar o Ritual da Memória, uma cerimônia que permitiria que os moradores compartilhassem suas experiências e visões para o futuro. Ele e a jovem da guitarra se dedicaram a organizar o evento,
e a cidade, mais uma vez, começou a se animar. O ritual seria realizado sob as estrelas, uma noite onde todos poderiam se conectar com seus sonhos e aspirações. Enquanto preparavam o local, Rian sentiu um misto de expectativa e apreensão. Ele sabia que essa seria uma oportunidade única para a cidade se unir e para cada um confrontar suas próprias lembranças. No entanto, também havia um temor sutil de que as verdades que emergissem poderiam ser dolorosas. Capítulo 16 As Vozes do Passado. Na noite do ritual, a praça estava iluminada com tochas e as estrelas brilhavam intensamente no céu. Os moradores se reuniram em círculos, e cada um teve a oportunidade de compartilhar sua história. Rian, ao escutar as vozes ecoando na noite, percebeu que as memórias eram como ondas, interligando o passado e o presente. A jovem da guitarra tocou uma melodia suave, criando um ambiente de reflexão. As histórias de perda e saudade se misturavam a relatos de esperança e renovação. Ao ouvir os relatos, Rian percebeu que Equilibria não era apenas uma cidade com um passado complicado, era um lugar cheio de resiliência e força. Capítulo 17 O confronto com o medo. No entanto, a atmosfera se tornou tensa quando uma voz familiar se destacou entre os relatos. Era a de um homem que havia estado em silêncio durante toda a festa. Ele começou a falar sobre o desaparecimento que havia marcado a cidade e como, na verdade, a dor e a culpa ainda pesavam sobre os moradores. Rian sentiu seu coração apertar ao ouvir as palavras carregadas de tristeza. Confrontado com esse medo, Rian percebeu que o ritual não era apenas sobre celebração, mas também sobre enfrentar as sombras que a cidade ainda carregava. Ele se levantou e compartilhou sua própria experiência, revelando como a busca pela verdade havia mudado sua vida. Ele encorajou todos a não apenas lembrá-los de seus medos, mas a transformá-los em força e esperança. Capítulo 18 A Luz da Revelação. Com o discurso de Rian, algo começou a mudar. A tensão se dissipou, e um sentimento de união tomou conta do grupo. As pessoas começaram a ver seus medos não como uma carga, mas como um aspecto importante de suas histórias. Juntos, eles encontraram coragem para deixar ir o passado e abraçar um futuro cheio de possibilidades. A jovem da guitarra, percebendo a mudança no ambiente, começou a tocar uma nova canção, uma melodia que falava de esperança e renovação. A música se espalhou pela praça, e todos se juntaram a ela, cantando em uníssono. O ritual se transformou em uma celebração da vida e do renascimento, onde cada voz contribuía para criar uma nova narrativa. Capítulo 19 O futuro em suas mãos. Após a cerimônia, Rian percebeu que a cidade tinha mudado. As conversas entre os moradores se tornaram mais profundas e significativas. Eles começaram a sonhar juntos sobre o que Equilibria poderia se tornar. Rian se sentiu parte de algo maior, uma rede de conexões que se estendia além do tempo. Determinado a levar essa energia para o futuro, Rian propôs a criação de um conselho comunitário, onde os moradores poderiam discutir planos e projetos que beneficiassem a cidade. Todos concordaram, e a ideia se espalhou rapidamente, despertando um entusiasmo contagiante. Capítulo 20 A história continua. Enquanto Equilibria se preparava para novas aventuras, Rian olhou para o horizonte e sorriu. Ele havia encontrado mais do que apenas respostas, ele havia descoberto um lar, uma comunidade unida por laços de amizade e compreensão. A história da cidade não era apenas sobre o que já havia acontecido, mas sobre o que ainda estava por vir. Assim, com cada dia que passava, Rian e os moradores continuavam a escrever sua própria narrativa, onde passado e futuro coexistiam em perfeita harmonia. A história de Equilibria se tornava um ciclo infinito de memórias e possibilidades, onde cada capítulo era uma nova oportunidade de crescer e se reinventar. Capítulo 21 Ecos do Amanhã. Com o novo conselho comunitário estabelecido, Rian se sentiu energizado. A cidade de Equilibria estava em constante transformação, e ele se dedicou a reunir os moradores para discutir seus sonhos e ideias. As reuniões se tornaram um espaço de diálogo, onde cada voz era ouvida e respeitada. Os habitantes começaram a perceber que tinham o poder de moldar seu futuro, criando uma nova narrativa para Equilibria. A jovem da guitarra, agora uma amiga próxima de Rian, ajudou a organizar eventos que celebravam as tradições da cidade, ao mesmo tempo que introduziam novas experiências.
A música tornou-se uma parte essencial da vida em Equilibria, unindo os moradores em torno de suas histórias e memórias. Capítulo 22 – A conexão dos gerações. Durante uma das reuniões, Rian teve uma ideia: convidar as gerações mais velhas da cidade para compartilhar suas experiências e conhecimentos com os mais jovens. Ele acreditava que essa troca poderia fortalecer os laços entre os moradores e preservar a rica história de Equilibria. A proposta foi bem recebida, e logo começaram a surgir planos para um evento intergeracional. Rian e a jovem organizaram uma feira de histórias, onde cada geração poderia compartilhar suas memórias e tradições. Os mais velhos contaram sobre os tempos difíceis, as conquistas e as lições aprendidas, enquanto os jovens apresentaram suas visões de futuro, cheias de esperança e inovação. A conexão entre as gerações se aprofundou, e Equilibria se tornou um lugar onde todos se sentiam parte de uma grande família. Capítulo 23 – O despertar da criatividade. Com a nova energia que permeava a cidade, Rian decidiu que era hora de explorar a criatividade dos moradores de uma forma mais ampla. Ele lançou um concurso de arte e escrita, incentivando todos a expressarem suas histórias e sentimentos por meio da arte. Os trabalhos seriam exibidos em uma galeria temporária na Praça Central, celebrando a diversidade e a riqueza das experiências de cada um. O concurso gerou uma onda de entusiasmo, e os moradores começaram a criar obras-primas que refletiam suas vivências e sonhos. A praça, antes um lugar de incertezas, transformou-se em um vibrante espaço cultural, repleto de cor e vida. As paredes da galeria eram adornadas com pinturas, esculturas e poemas que contavam a história de Equilibria. Capítulo 24 – O mistério retornado. Enquanto a cidade se unia em torno da criatividade, Rian não conseguia esquecer o mistério do desaparecido. A conexão entre a festa dos sonhos e o ritual da memória ainda pesava em sua mente. Ele decidiu que era hora de investigar mais a fundo, e, junto com a jovem da guitarra, começou a reunir pistas que poderiam levá-los a novas revelações. Os dois começaram a entrevistar moradores que haviam conhecido o desaparecido, e suas histórias revelaram novos detalhes que antes não eram considerados. Um padrão começou a emergir, e Rian percebeu que havia algo mais profundo em jogo. O desaparecimento estava entrelaçado com as esperanças e os medos da cidade, refletindo a luta coletiva por um futuro melhor. Capítulo 25 – Revelações à luz do dia. Após semanas de investigação, Rian e a jovem descobriram um velho diário pertencente ao desaparecido. Ao abri-lo, encontraram anotações que desvendavam os conflitos internos do homem e suas dúvidas sobre seu lugar na cidade. Era um relato sincero sobre suas inseguranças e o desejo de ser ouvido, algo que muitos moradores compartilhavam. Essas descobertas permitiram que Rian formulasse um plano para honrar a memória do desaparecido. Ele decidiu que a próxima feira de histórias não seria apenas uma celebração, mas também uma homenagem à vida do homem e ao impacto que ele teve na cidade, mesmo que sua presença física estivesse ausente. Capítulo 26 – A homenagem. No dia da feira de histórias, Rian compartilhou com a comunidade as descobertas feitas a partir do diário. Ele falou sobre a importância de ouvir uns aos outros e de reconhecer as lutas que cada um enfrenta. Os moradores, tocados pelas palavras de Rian, uniram-se em um momento de reflexão. Em uma homenagem simbólica, eles acenderam lanternas e as soltaram no céu noturno. As luzes flutuavam para longe, representando não apenas a memória do desaparecido, mas também as esperanças e sonhos de cada um dos moradores de Equilibria. A cena era mágica, e a cidade se sentia mais unida do que nunca. Capítulo 27 – Novos começos. Com a cidade cada vez mais unida, Rian começou a ver mudanças positivas em Equilibria. A comunidade estava se fortalecendo, e as vozes de todos os moradores estavam sendo ouvidas. Ele se sentia realizado, sabendo que sua busca por respostas havia desencadeado um processo de cura e renovação. No entanto, Rian ainda sentia que havia mais a ser feito. Ele decidiu criar um programa de mentoria, onde moradores mais experientes poderiam ajudar os mais jovens a desenvolverem suas habilidades e sonhos. A ideia foi bem recebida, e logo diversos grupos começaram a se formar, todos com o objetivo de apoiar uns aos outros. Capítulo 28 – O futuro à vista.
À medida que os meses passavam, Rian percebeu que Equilibria estava se transformando em um lugar vibrante e acolhedor. As festas e eventos culturais tornaram-se parte da rotina da cidade, e as memórias de seus habitantes estavam agora interligadas, criando uma tapeçaria rica e complexa. Ele e a jovem da guitarra continuaram a trabalhar juntos, planejando novas celebrações e mantendo vivo o espírito de união que haviam cultivado. Rian olhava para o futuro com otimismo, sentindo que a história de Equilibria estava apenas começando. Capítulo 29 – O ciclo do tempo. Com a cidade em constante evolução, Rian refletiu sobre a importância de reconhecer o passado enquanto abraçava o futuro. Ele compreendeu que as experiências vividas moldam as decisões que tomamos, e que cada novo dia traz a oportunidade de reescrever nossas histórias. O tempo em Equilibria era, de fato, um ciclo infinito, onde cada final é um novo começo. Capítulo 30 – O legado de Equilibria. Enquanto Equilibria seguia adiante, Rian se comprometeu a continuar ouvindo e aprendendo com os moradores, preservando suas histórias e experiências. Ele sabia que a verdadeira essência da cidade estava nas conexões que haviam formado, e que o amor e a amizade eram as forças que poderiam superar qualquer desafio. Com a cidade florescendo ao seu redor, Rian sorriu, contente com a vida que havia ajudado a criar. A história de Equilibria continuaria a ser escrita, não apenas por ele, mas por todos que ali habitavam. E, assim, a jornada de Rian se tornou uma parte vital dessa narrativa em constante evolução, onde passado, presente e futuro coexistiam em harmonia. Capítulo 31 – A Conquista da Esperança. O ano em Equilibria terminou com um grande festival, celebrando todas as conquistas da comunidade. Rian estava emocionado ao ver os moradores se unindo para celebrar suas histórias, suas lutas e suas vitórias. O festival não era apenas uma comemoração, mas uma reafirmação da força coletiva da cidade. Enquanto as luzes brilhavam e a música ressoava, ele percebeu que cada pessoa ali tinha um papel importante na narrativa de Equilibria. Capítulo 32 – Um novo começo. Durante o festival, Rian foi convidado a subir ao palco e compartilhar sua própria história. Com o coração cheio de gratidão, ele falou sobre como a busca por respostas o havia levado a descobrir a beleza das conexões humanas. Ele ressaltou a importância de ouvir e entender uns aos outros, e como isso havia transformado a cidade. A multidão escutava atentamente, e ele pôde ver a esperança refletida nos rostos de seus amigos e vizinhos. Capítulo 33 – O legado das histórias. Com o sucesso do festival, Rian decidiu que era hora de dar um passo adiante e criar um arquivo comunitário. Ele queria preservar as histórias dos moradores para que as futuras gerações pudessem aprender e se inspirar nelas. O projeto começou a ganhar força, e muitos moradores se ofereceram para contribuir com suas memórias, fotos e objetos significativos. Rian se sentiu orgulhoso ao ver a cidade se unindo para proteger seu legado. Capítulo 34 – As novas gerações. À medida que as histórias começaram a ser coletadas, Rian ficou emocionado ao perceber como as novas gerações estavam se envolvendo. Jovens escritores e artistas começaram a se destacar, inspirados pelas histórias de seus antecessores. Eles trouxeram novas perspectivas e inovações, fazendo com que Equilibria se tornasse um lugar ainda mais vibrante e dinâmico. Rian sabia que o futuro da cidade estava em boas mãos. Capítulo 35 – A conexão com o tempo. Com o passar do tempo, Rian começou a refletir sobre a natureza cíclica da vida e da história. Ele entendeu que, assim como as estações mudam, a cidade também evolui. As histórias que foram contadas não eram apenas fragmentos do passado, mas sim sementes que poderiam florescer em novos sonhos e esperanças. Cada geração deixaria sua marca, e a narrativa de Equilibria continuaria a se expandir. Capítulo 36 – O último capítulo. Certa noite, enquanto caminhava pela praça iluminada pela lua, Rian se lembrou de tudo o que havia acontecido desde sua chegada a Equilibria. Ele percebeu que cada desafio, cada descoberta e cada amizade havia contribuído para seu crescimento pessoal. Com um sorriso no rosto, ele decidiu que sua história ainda não havia terminado. Havia muito mais por vir, e ele estava ansioso para continuar escrevendo ao lado de seus amigos e da comunidade. Capítulo 37 – O chamado do futuro.
Rian se juntou à jovem da guitarra e a outros moradores para planejar novas aventuras. Eles sonharam com projetos que unissem ainda mais a cidade, desde eventos culturais até iniciativas ambientais. Rian sabia que cada passo que dessem juntos os levaria a um futuro mais brilhante. E assim, a história de Equilibria continuava, uma tapeçaria tecida com amor, esperança e união. Capítulo 38 – Um novo amanhã. Na manhã seguinte ao festival, Rian acordou com uma sensação renovada. Ele sentiu que Equilibria era mais do que uma cidade, era uma comunidade viva e pulsante, cheia de histórias esperando para serem contadas. Ele se comprometeu a nunca parar de explorar, aprender e conectar-se com as pessoas ao seu redor. E, assim, ele abraçou cada novo dia como uma nova oportunidade de escrever sua própria história. Capítulo 39 – O ciclo da vida. O sol começou a brilhar, iluminando a cidade de Equilibria, e Rian sabia que, embora a história estivesse sempre em movimento, o que importava eram os laços que criamos ao longo do caminho. Ele entendeu que, em um ciclo sem fim de memórias e sonhos, todos eram protagonistas de suas próprias narrativas, contribuindo para a rica tapeçaria da vida em Equilibria. Capítulo 40 – O legado de Equilibria. Enquanto Rian olhava para o horizonte, ele sabia que a história de Equilibria não era apenas sobre os desafios enfrentados ou as vitórias conquistadas, mas sobre a jornada de crescimento e conexão que todos compartilhavam. O legado da cidade seria escrito por cada um de seus habitantes, e juntos, eles continuariam a criar um futuro brilhante.